Agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor tem me chamado da sua graça, das águas do santo batismo, e me concede a coroa da vida eterna se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus que o Senhor ainda me chamou na idade de 14 anos, e o Senhor me chamou na lista de batismo. Era um sábado à noite, eu estava sentado ali na frente, e quando o irmão que anunciava a lista, ele disse: batismo, amanhã, 25 de dezembro, haverá batismo. Foi como uma flecha que saiu daqui de cima e feriu o meu coração. E aquilo não saiu mais de mim, fui para casa, aquilo assim: amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo, amanhã haverá batismo. E aquilo ficou na minha mente a noite toda. No outro dia cedo acordei, era domingo, já acordei os meus pais e falei: eu quero ir para o batismo. Mas o Senhor já tinha me chamado. Sentei, o Senhor me chamou em Itaquaquecetuba. Sentei lá na frente, a hora que abriu a liberdade, fui um dos primeiros. Glória ao nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus que quando eu voltei, vem a preocupação. Parece que quando eu voltei, parece que eu voltei em mim. Aquela voz sumiu e eu parece que estava sozinho novamente. Mas o irmão ali, Deus deu a graça de falar: eu tinha 14 anos, Deus chamou aqui muitas crianças, mas o mesmo Deus que te chamou vai te guardar e vai te segurar nessa graça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquele momento foi como uma visão. Eu comecei a ficar grande, eu fiquei maior que a igreja. Eu via todos de cima, assim, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: essa é a minha força na tua vida, vou te guardar. E o Senhor tem nos guardado, irmãos. Preparou esposa, nos deu 2 filhas. Em tudo o Senhor tem nos ajudado. Temos visto a mão do Senhor a nosso favor. Irmãos, eu tenho que começar agradecendo a Deus por um grande livramento que o Senhor fez comigo quarta-feira agora. O Senhor preparou uma viagem para o estado de Minas Gerais, no norte de Minas. Nós fomos dia 1º de junho, voltamos agora dia 11, e o Senhor muito nos ajudou. Congregamos ali todos os dias, tinha dia que congregávamos 3 vezes por dia, foi uma festa ali, irmão. Deus nos ajudou, abençoou. Na ida foi tudo bem, uma viagem muito longa. Nós saímos daqui 4 horas da manhã, chegamos às 11h30 da noite, dirigindo direto. E ao retornarmos também saímos bem cedo, e eu comecei a viagem dirigindo, e depois passei para o meu tio que estava comigo no carro. E o meu plano era assim: depois ele dirige um pouco, depois eu assumo a direção e acabo de chegar em São Paulo. Mas, irmãos, ele estava ali dirigindo por volta de mais ou menos a 1 hora, mais ou menos, e eu estava no banco do passageiro ali na frente, dormindo. Era umas 7h15 da manhã, mais ou menos, e eu fui acordado e despertado pelas minhas tias, tinha 3 tias no banco de trás, e elas começaram a gritar: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, cubra-nos com teu sangue. E eu acordei, irmãos, naquele momento, e não vi nada. E quando eu olhei na lateral do carro, do meu lado direito do carro, nós estávamos sem retrovisor, o espelho retrovisor foi arrancado, e paramos assim à frente. Eu desci do carro, e eu olhei a lateral do meu lado, a lateral estava toda ralada assim, sem o espelho retrovisor. E aí eu vim a saber o que aconteceu. O meu tio estava ali dirigindo, e veio uma carreta na nossa direção de frente, e aquela carreta, quando estava para colidir com o nosso carro, ela desviou para o acostamento na contramão e ralou a lateral do nosso carro. O Senhor nos guardou da morte, irmãos, porque nós estávamos ali, vou chutar baixo ali, uns 90 km por hora, aquela carreta devia estar daí para mais. Mas uma coisa que nos intrigou, irmãos, porque o meu tio que estava dirigindo, ele não viu nada. Ele não viu o caminhão, ele não viu absolutamente nada. Por certo, o Senhor cegou ele ali na hora, porque se ele se assusta e tira o carro, aquela carreta nos pegaria de frente. Então eu estou aqui agradecendo a Deus, irmãos, por esse grande livramento. Hoje, por certo, eu não estaria aqui, nem eu, nem o meu tio e nem as minhas 3 tias. Por certo, o Senhor, tenho certeza que o Senhor nos guardou da morte ali também.
Agradeço a Deus, irmãos, o Senhor nos deu 2 filhas, uma hoje tem 8 anos de idade, e quando ela tinha aproximadamente uns 6 anos, mais ou menos assim, eu estava uma segunda-feira eu estava trabalhando de casa, e quando foi no final da tarde, estava muito calor, eu tenho um escritório no fundo da minha casa, que fica em cima da lavanderia. Eu estava ali trabalhando, você olhava assim, não tinha uma nuvem no céu azul, calor. Eu precisei sair ali no final da tarde para resolver alguma coisa, e a minha filha menor foi comigo. Nós fomos ali no shopping que tem perto da minha casa, e resolve uma coisa, e faz uma coisa, faz outra, e fiquei ali naquele shopping ali uma hora e meia mais ou menos. E num dado momento eu passei na porta, no térreo, que dava para ver a rua. E quando eu olhei a rua, irmãos, estava uma grande tempestade, mas uma chuva muito forte, uma chuva, e ali perto era o Shopping Plaza Sul, ali na Imigrantes, ali alaga, o rio enche, e já estava assim os carros com a água o meio da roda, pedaços de árvore voando ali. E naquele momento eu lembrei que lá nesse meu escritório eu tenho 2 janelas. Cada janela tem 4 folhas, as 2 do meio se abrem, e as 2 janelas estavam abertas. Embaixo dessas 2 janelas eu tenho uma bancada de madeira ali, e estava o computador da empresa, o computador pessoal, vários documentos da empresa, documentos da igreja, porque eu era, na época, secretário da música. E ali, irmãos, eu trabalho ali, eu sei que qualquer chuvinha, qualquer garoa já molha, porque não tem nada na frente. Qualquer coisinha molha ali, eu preciso fechar. E com aquela chuva, irmãos, era impossível não ter molhado tudo. E na hora eu parei ali, assustei e falei para ela assim, falei, Juju, vamos embora porque o papai deixou a janela aberta e deve ter molhado tudo, perdi computador, deve ter molhado tudo. E ela ali naquele momento de mão dada comigo, ela falou assim, papai, pede para Deus não deixar molhar, glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque a fé que estava naquela criança me tomou também. Eu ali no meio daquele shopping, eu fechei meus olhos ali em alguns segundos, falei, Senhor, me guarda, por misericórdia. E eu rapidamente fui para casa, irmãos, o Senhor fez um milagre, porque quando nós chegamos em casa, eu rapidamente subi ali para aquele quartinho, não tinha molhado nada, glória ao nome santo do Senhor. E as 2 folhas que estavam fechadas, estavam molhadas, completamente molhadas, mas no meio, seco, glória ao nome. A minha esposa não estava em casa, ela está aqui. Quando ela chegou, eu falei, olha aqui, você viu a chuva? Fiquei até preso em algum lugar ali, ela comentou. E ela subiu, eu mostrei para ela, tá vendo aqui molhado, aqui seco. Ela falou, mas você lavou? Eu falei, não, a chuva molhou aqui, não molhou aqui. Foi um milagre que o Senhor fez na nossa vida. Glória ao nome. O Senhor nos guarda, irmãos. Até quando nós não estamos desatentos, o Senhor não dorme, o Senhor não tosqueneja. O Senhor está sempre ao nosso lado. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, por quanto a minha comum congregação é na Vila Moraes. E no ano de 2021, eu fui apresentado para encarregado local de orquestras ali na Vila Moraes. Também era o secretário da música, ajudava os irmãos músicos. O irmão Cristiano muitas vezes nos encontrou nos testes, nos exames. E estava muito envolvido com a parte da música. E quando foi agora, no dia 29 de julho do ano passado, de 2024, teve a oração para novos obreiros, e o Senhor confirmou também o meu nome para ancião, dali da Vila Moraes. Irmãos, foi um susto muito grande, pois eu não esperava de forma alguma. Para os irmãos entenderem, no dia 28, foi um dia antes da oração, a oração foi no dia 29, no dia 28 foi um domingo, 28 de julho. E a Vila Moraes, ela foi demolida e foi reconstruída. E ali foram construídas várias salas de reuniões, um espaço multiuso, cozinha. Então começaram a acontecer várias reuniões, inclusive reunião da Piedade e várias outras reuniões. E isso, com essas reuniões, nós tivemos que cancelar a escolinha de música, o GEM. Então o nosso GEM era sábado à tarde, e teve que cancelar cancela outro, cancela, e
acaba dispersando, né? O irmão Cristiano sabe, eles, se cancela um, eles faltam 20, né? E eu conversei no dia 28, após o culto, eu conversei com o irmão diácono da nossa comum, falei: irmão, eu sei que tem muitos compromissos, mas eu queria pedir por irmão, na medida do possível, se desse para deixar o sábado à tarde livre, né, para o GEM, porque nós estamos fazendo o GEM há 50 anos aqui, no sábado à tarde, e dispersa muito. E ele falou: olha, fique em paz, amanhã eu vou no Brás, tem reunião, vai acabar o seu problema com o GEM, você não vai ter mais problema com o GEM, vou resolver isso para você. E eu fiquei feliz, falei: puxa vida, eu devia ter falado antes com o irmão, né, porque já há alguns meses sofrendo aí. E eu desci para o estacionamento. Quando eu desci, né, a nossa esposa nos conhece, minha esposa falou assim: por que você está tão alegrinho, né? Eu contei para ela isso, e ela falou: você devia ter falado antes. Eu falei: pois é, devia ter mesmo. E no dia seguinte, no final da tarde, umas 4h30, eu estava trabalhando de casa também. Esse dia meu celular tocou, era o irmão diácono. E eu, até brincando com ele, falei assim: irmão, o irmão tem uma boa notícia para mim, estou esperando aí uma boa notícia que o irmão tem para me dar. Ele falou: tem uma boa notícia para te dar. Falei: estou esperando essa notícia. Pensando eu que ele ia falar que não vai ter mais reunião, né? Ele falou: não, peraí que o ancião vai falar. E aí passou o telefone para o nosso irmão Milton. E o irmão Milton, até falei para o meu irmão Milton: o irmão tem uma notícia boa para me dar aí. Ele falou: tenho sim. Foi orado aqui no Brás, e o irmão é o novo ancião da Vila Moraes. Irmãos, naquele momento, sumiu o chão ali debaixo de mim, eu não sabia o que responder. Ele falou: chega mais cedo no culto hoje que nós vamos explicar. E voltou o telefone para o irmão diácono. Ele disse: eu não disse que os seus problemas com o GEM iam acabar? Eu falei: irmão, mas não era desse jeito que eu imaginava, né? Eu preferia que fosse de outra forma. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem sido conosco. E naquela mesma ligação, ainda ali falando com eles, já chorando, isso, eu nem sei como que eu reagi ali àquela notícia. E ele falou: olha, tem uma outra notícia para você. Nessa mesma oração, o meu pai também foi confirmado para ancião, nessa mesma oração. E eu agradeço a Deus, irmão, porque o meu pai, a comum dele é Jardim Teresa Palma, em Poá, onde era a minha antiga comum. E as administrações são diferentes, eles não sabem quem vai ser levado ali para o Brás. E o Senhor fez essa grande obra, irmãos, na nossa família, porquanto na mesma oração foi confirmado o meu nome e o nome do meu pai também para ancião. Irmãos, a minha mãe, quando depois eu liguei para ela não sabia se ela chorava, se ela ria, ela ficou apavorada e ficou assim, sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, o meu pai já era cooperador há 29 anos já do ministério, mas eu era novo. Irmãos, para os irmãos terem noção, eu nunca nem tinha pregado a palavra, nunca tinha atendido um culto. Eu fui auxiliar de jovens, e mesmo quando eu era auxiliar de jovens, o nosso cooperador tinha o costume de, na despedida, os auxiliares atenderem, pelo menos até o momento da palavra. Eu não quis, eu fiquei escondido ali no banheiro, e ele teve que atender. Nem no dia que eu fui despedir, eu atendi a reunião. Até em visita, nós íamos fazer as visitas ali para alguns músicos, eu ia sempre com o grupo da vida, nem visita, nem a oração eu abri. Eu acho que eu só orava na oração do GEM mesmo. E isso foi no dia 29, a ordenação foi no dia 5 de agosto, e no dia 6 era o nosso primeiro culto. Segunda-feira, o culto das 8, culto lotado, irmãos. A nossa igreja, acho que é um pouco mais comprida que essa, lotada. E eu estava ali na frente, e o nosso irmão falou: irmão, pode atender o culto. Nunca tinha atendido um culto, irmãos. Primeiro culto, igreja lotada. Subi, não sei como, atendi o culto. Na hora da palavra, a minha mente, irmãos, era um branco total. E eu clamei muito a Deus. Eu falei: Senhor, eu estou aqui porque é a tua vontade. Eu não me candidatei a nada, não pedi nada, sempre te honrei, te louvei, com puro e sincero coração, mas o meu objetivo principal é a vida eterna. E o Senhor confiou esse ministério na minha mão. Senhor, me ajuda. E ali, irmãos, eu clamei ao Senhor, e oferecendo a palavra ali para vários irmãos, e eles já esperavam que eles não iam subir. E eu falei: eu vou esperar na vontade de Deus. Vamos ver qual é o movimento que o Senhor vai fazer.
E eu dei alguns passos para trás, irmãos. Quando eu encostei as minhas costas na parede, glória ao nome santo do Senhor, veio uma parte da Bíblia. Eu falei, essa é a revelação. Eu nem sabia como era a revelação, irmãos. A minha mente era um branco total. Veio uma parte para ler e eu li aquela parte, abri, li. E quando eu terminei de ler, que eu levantei os meus olhos, na Vila Moraes tem um paredão, de fora a fora, as entradas são laterais e tem aquele paredão. Eu olhei assim, saíam letras douradas do fundo da parede, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui lendo aquelas palavras, aquelas frases, e fui falando, e eu sentia que aquelas palavras entravam na minha testa e saíam na minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. E de tempos em tempos, eu via como se fosse um flash de uma câmera muito forte, saindo do meio das irmãs, saindo do meio dos irmãos, do meio dos músicos, do meio das organistas, lá atrás, aqui na frente, glória ao nome santo do Senhor. Mas irmãos, essas palavras, elas não eram na sequência, por exemplo, A, B, C, D. Se for assim, todo mundo consegue saber quais são elas. Elas vinham assim, uma atrás da outra. Então, irmão Isaac, se tiver 3 letras, o irmão só vai ver a primeira. Mas eu conseguia ler, glória ao nome santo. Aquelas letras vinham nesse sentido, e eu lia aquelas frases, aquelas palavras, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui, irmãos, minha primeira palavra foi ditada pelo Senhor, glória ao nome santo do Senhor. E eu fui falando e a Irmandade foi glorificando, não lembro o que eu falei, não lembro como foi, glória ao nome santo do Senhor. Mas quando aquelas palavras pararam de sair ali da parede, eu falei, Deus seja louvado. E o Senhor falou no meu coração, essa é a minha palavra na tua boca, glória ao nome santo. Irmãos, a palavra é de Deus, glória ao nome santo do Senhor. Ai do homem que subir aqui com alguma coisa premeditada, glória ao nome santo do Senhor. A partir daquele dia, irmãos, fiquei tranquilo, eu vou subir sempre vazio, porque o Senhor nos enche na hora certa, glória ao nome santo do Senhor. Não precisamos, irmãos, nos preocupar com o que vamos falar, nada, o Senhor vai nos ajudando, glória ao nome santo do Senhor. E assim o Senhor tem nos ajudado, irmão. Não fez nem um ano ainda, mas o Senhor tem nos ajudado, e a cada culto é de uma forma diferente, e o Senhor muito tem nos ajudado, glória ao nome santo do Senhor. Foi uma mudança muito grande, irmãos. Eu estava muito envolvido com a parte da música, 100% na música, mas o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, tenho certeza que nos levará até o final, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu comecei a tocar muito novo, com 7 anos eu aprendi a música e comecei a tocar. E o meu pai na época era encarregado. E o único problema, uma pobreza, uma dificuldade, irmãos. Nós tínhamos um instrumento. Eu tocava na reunião de jovens, meu pai tocava no culto à noite. Ele era encarregado. No ensaio regional, eu tocava. Ele arrumava o instrumento, eu tocava, tinha 8 anos de idade. E no ensaio regional, irmãos, acho que foi em Itaquera, naquela época tinha bastante costume de pedir para as crianças tocarem sozinho, levantar, e nós tocamos ali, irmãos, um hino, era o hino 425, Somos Joias, do Inário 4, e nós tocamos, mas o irmão falou, não, está muito longe, tem um aqui e outro lá, nós éramos em 3 crianças, acho que os 3 tinham 8 anos de idade, vem os 3 aqui em cima, e nós subimos, irmãos, subimos aqui, e tocamos aquele hino 425, 3 crianças ali de 8 anos de idade. E estava eu e os outros 2. Quando terminamos de tocar, que ele falou que ele podia descer, aquele irmão segurou no meu ombro, glória ao nome santo do Senhor, e começou a profetizar a minha vida, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, e falou que o Senhor ia me ajudar, abençoar, que seria na minha vida, e fez muitas promessas, irmãos. Eu como criança, irmãos, lembro vagamente do que foi falado assim, mas quando eu cheguei no banco, meu pai estava se acabando em lágrimas ali, o Senhor visitando ele, uma dificuldade muito grande. E quando passou alguns tempos, chegou algumas semanas, um irmão ali da nossa comum falou, irmão, eu queria aprender a música, mas eu não posso ir no dia da aula, o irmão tem alguma outra alternativa? Meu pai falou, olha, você vai na minha casa. Então toda quarta-feira ele ia na minha casa para o meu pai ensinar música para ele. Passaram algumas semanas, aquele irmão foi muito rápido, era um irmão na minha casa. Então toda quarta-feira ele ia na minha casa para o meu pai ensinar música para ele. Passaram algumas semanas, aquele irmão foi muito rápido, era um irmão
ele tinha formação de mecatrônica, então ele tinha raciocínio muito rápido, ele entendia tudo muito rápido. Então a parte do Bona ele passou bem rápido. Algumas semanas meu pai falou, já pode comprar o instrumento. E ele falou, eu vou querer tocar o instrumento que o irmão toca, sax alto. E nós fomos lá nas 5 esquinas, lá no centro de São Paulo. Foi ele e meu pai. E esse irmão tinha condições, dinheiro para ele não era problema. Ele foi lá e comprou o instrumento mais caro, um instrumento importado, novo, na caixa. Pagou à vista, tinha condição, foi lá, comprou o instrumento e começou a estudar. Irmãos, eu imagino uma criança de 8, 9 anos de idade, vendo um sax novo, importado, tirar os plásticos. Eu ajudei a tirar os plásticos, os calços ali daquele instrumento, né? E o meu instrumento velhinho, amarrado com elástico ali, a cortiça meio torta. Meus olhos até brilhavam ali, quando criança via aquele instrumento. E toda quarta-feira aquele irmão ia ali e tocava, eu ficava olhando aquele instrumento. Mas o Senhor tem caminhos, irmãos, para trabalhar e para beneficiar os seus. Glória ao nome santo do Senhor. E aquele irmão que ia muito bem, do nada a mente dele travou. Ele aprendia uma coisa, desaprendia 3. Toda quarta-feira ele ia lá, irmão, vai à lição 10. Aí ele não conseguia. Vai a 8, não conseguia. Vai a 7, irmão, mas você já passou, já estava na 15, agora vai voltando. E, inexplicadamente ele não conseguia mais evoluir. E foi assim algumas semanas, irmãos. E ao ponto daquele irmão ficar muito triste, ele chegou um dia e falou, olha, eu vou desistir, eu estava indo bem, mas eu acho que o instrumento não é para mim. E até a parte teórica, ele não sabia mais as notas, deu um branco na mente dele. E ele parou de ir na minha casa, mas passaram algumas semanas, ele chegou lá na minha casa com aquele instrumento. E falou, irmão, eu estava orando e o Senhor mandou dar esse instrumento para o filho do irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e o meu pai naquela época, meu pai falou, não, irmão, o irmão vai tentar, depois o irmão volta, e eu fico quieto, né? Deixa ele dar o instrumento. Ele falou, não, irmão, esse instrumento é do irmão. E deu aquele instrumento, e a partir daquele dia, esse foi o caminho que o Senhor movimentou para que nós tivéssemos. E a partir daquele dia, eu e meu pai começamos a tocar no mesmo ensaio. Então eu tinha um sax, ele tinha outro. Apesar da nossa dificuldade, mas o Senhor supriu a nossa necessidade. Glória a Deus. Mas a obra do Senhor, irmãos, o Senhor não precisa de nada do que é nosso. O Senhor não precisa tirar de um para dar para outro. O Senhor é rico, é dono do ouro, da prata. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor fez os céus e a terra. Ele não precisa tirar de um para dar para outro. E passou alguns dias, aquele irmão voltou. Falei, irmão, me perdoa, mas eu quero voltar a estudar música. Meu pai, claro, irmão, pode voltar. E ele voltou, começou a repassar o Bona, e como foi da primeira vez, foi da segunda também. Ele rapidamente chegou ali na lição 78 do Bona, e meu pai falou, irmão, está na hora de pegar o instrumento. Né? Se o irmão quiser, o instrumento está aqui, tá. E eu, meu Deus do céu, não fala isso, né? Como criança, está aqui o instrumento, o irmão. E ele falou, não, irmão, esse instrumento é de vocês, o Senhor mandou dar para vocês. Eu vou lá comprar outro. E ele podia, irmão, podia comprar 10 instrumentos. Aí nós fomos lá de novo, numa mesma loja, alguns meses depois, ele foi lá, comprou outro igualzinho, pagou à vista. Só que dessa vez foi diferente. Glória ao nome santo do Senhor. Para resumir, irmãos, em alguns meses, menos de um ano, ele já estava tocando na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor abriu a mente dele e estava tocando ele e o meu pai ali na orquestra. Glória ao nome santo. O Senhor tem caminhos, irmãos. O Senhor não precisa nada do que é nosso. O Senhor abre a mente, tem caminhos para trabalhar na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu morava em Poá, aqui perto de Itaquá, Suzano, e quando eu casei em 2007, me mudei para Vila Moraes. E eu era auxiliar, filho do cooperador, cidade pequena ali, né? Nós mudamos para lá em 83, mais ou menos. Meu pai era da Vila Moraes e mudou para lá em 83, mais ou menos. Nós crescemos ali e conhecíamos todo mundo. Mas na Vila Moraes eu não conhecia ninguém. Então eu chegava com o meu instrumento, tocava, saudava o irmão do lado e ia embora. E o nosso inimigo, ele é sujo, irmãos. Ele aproveita toda a fraqueza nossa para colocar alguma coisa no nosso caminho. E eu sempre congreguei, nunca fiquei parado, mas me veio um sentimento no meu coração. Assim, olha, se você parar de vir na igreja, ninguém vai sentir a sua falta.
E aquilo foi invadindo meu coração, e às vezes minha esposa está aqui, às vezes ela ia na igreja sozinha, às vezes eu ficava domingo, não sei, irmãos, foi um momento da minha vida ali, e na semana eu não congregava porque trabalhava, e também, irmãos, para ser sincero, não me esforçava muito. Veio aquela frieza no meu coração, e veio isso porque na minha antiga comum eu conhecia todo mundo, e saudava, e conversava, ia para lá, ia para cá, e era aniversário, era visita aqui, e ali na Vila Moraes parecia que eu estava numa geladeira, me sentia ali sozinho, embora estava ali com a minha esposa, tudo bem, tudo certo, mas sentia falta desse calor da irmandade. Não sei porquê, mas veio esse sentimento, e o inimigo é sujo, irmãos, ele aproveita qualquer coisa, e aí veio esse sentimento, e eu fiquei com esse sentimento, se eu não fosse mais, não faria falta. E eu tinha um terno só, por opção, irmão. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, nós tinha condições de comprar outro terno, mas tinha um único terno. E a minha esposa falou assim, olha, eu vou lavar esse terno porque está muito sujo. Eu falei, não mexe com isso, deixa eu só congrego de domingo mesmo, não precisa mexer com isso não. E ela, para me agradar ali, foi lavar o terno e estragou o terno. O terno virou um chapéu velho, não dava para vestir mais, virou um... E para quem já não queria congregar, estava com esse sentimento, sem terno, era tudo que eu precisava. Mas irmãos, as irmãs da obra da piedade e os irmãos diáconos, eles não só levam comida, não só levam cesta básica, não só levam roupa, glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade não é só para matar a fome. A obra da piedade não é só para levar sapato, não é para levar roupa, não é para levar o leite da criança, a fralda. A obra da piedade é completa, é uma obra de amor, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Um dia nós estávamos em casa, bateu as irmãs da obra da piedade lá na minha casa, glória ao nome santo do Senhor. E elas falaram, irmão, nós estávamos orando e o Senhor revelou que o irmão está sem terno, mandou dar esse terno. Irmãos, e eu ainda na minha arrogância ali, falei, não irmã, eu não preciso, eu tenho condição de comprar. A irmã procura outro. Fui arrogante, irmãos. A irmã falou, irmão, esse terno veio por oração, glória ao nome do Senhor. Está confirmado, o irmão receba em nome do Senhor Jesus, glória ao nome santo do Senhor. Quando ela falou isso, irmãos, o Senhor me libertou na hora, glória ao nome santo do Senhor. E eu soube que o meu lugar era importante, glória, que eu era importante, o som do meu instrumento era importante, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor mandou para longe aquele espírito que me rodeava, glória ao nome santo do Senhor. Depois comprei outros ternos, o Senhor me libertou disso, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E eu sei, eu participei também com os irmãos diáconos do fundo musical. A obra da piedade, aquilo que as irmãs da piedade, que os irmãos diáconos fazem, não é só levar, não é, irmãos, tem muita coisa envolvida. O Senhor pode curar uma alma, glória ao nome santo, como fez comigo. O Senhor pode libertar, tirar das garras do diabo, glória ao nome santo do Senhor, uma alma, glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor nos assiste. Então, irmãos, o que temos que falar, eu sou novo, pouca experiência, mas pude já provar o amor de Deus e o amor da obra da piedade na minha vida, glória ao nome santo do Senhor. A obra da piedade, irmãos, é uma obra de amor, não é, e se tem algum sentimento, eu contribuo, eu vou lá, não faça assim, dá por dar, não, fazer por fazer, não, glória ao nome santo, faça com oração, Senhor, o que o Senhor requer de mim, glória ao nome santo do Senhor, porque é coisa santa, irmãos, não é de qualquer maneira, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai fazer grandes obras, e depois nós vamos ouvir aqui, eu estava numa grande prova, numa grande tribulação, e o Senhor me atendeu, glória ao nome santo, não aparece o nome de ninguém, é o Senhor, e eu sou prova disso, irmãos.
O Senhor me libertou através de uma obra da piedade. Não me envergonho, irmãos, de contar. Fui atendido, quando eu era criança, muitas vezes fui atendido pela obra da piedade. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje o Senhor nos abençoou, o Senhor nos colocou num lugar altíssimo. Glória ao nome santo do Senhor. Num lugar que nós nem imaginávamos. Mas tudo é a misericórdia do Senhor. Rapidamente, irmãos, o horário vai embora, mas o Senhor me toca para... Quando eu casei, irmãos, em 2007, eu trabalhava numa empresa. Nós casamos em setembro, no dia 8 de setembro de 2007, e tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. A festa, o nosso apartamento, eu trabalhava, a minha esposa trabalhava, então tudo ali na simplicidade, dentro das nossas condições, nós fizemos. Mas a única coisa que nós nem pensávamos, nem fizemos, nem planos, foi a nossa viagem de lua de mel. E eu estava ali um dia trabalhando, o meu diretor me chamou e falou assim: olha, César, anota aí, no dia 9 de setembro você vai fazer uma viagem para tratar esse assunto. Eu fui anotando. Quando eu cheguei no final da página, eu lembrei que eu casava no dia 8 e a viagem seria no dia 9. Eu falei para ele: olha, me desculpe, eu acabei não prestando atenção, mas eu não posso ir nessa viagem, porque eu caso dia 8, dia 9 é o dia da viagem. Eu vou estar de férias, lua de mel, enfim, não tem como ir nessa viagem. Ele: não, então tá bom. Me dispensou, eu voltei para o meu trabalho. Mas, irmãos, quando o Senhor quer operar na nossa vida, Ele mexe no coração. Ele tem o mundo e os corações na sua mão. Glória ao nome santo do Senhor. É o coração de todos, é toda a humanidade. Não é porque está nos Estados Unidos, na África. O Senhor mexe aonde tiver que mexer. Glória ao nome santo do Senhor. E passou 2 semanas, aquele homem me chamou novamente e falou: olha, é o seguinte, o seu amigo lá quer que você vá para a viagem. Eu falei: que amigo? Ele falou: o filho do dono lá na Itália. Eu falei: ele não é meu amigo. Eu falei: nunca falei com esse homem, não conheço. Ele falou: pois é, ele quer que você vá na viagem e falou para eu me virar e é você que tem que ir. Eu falei: então você fala para ele que não dá, porque eu caso no dia 8 e dia 9 eu não posso fazer essa viagem. Posso fazer antes, posso fazer depois, mas nesse dia... Ele falou: não, vê aí o que você pode fazer. Eu falei: não posso fazer nada, tenho que fazer. E ele falou: tá bom, assim meio já contrariado. E voltei para trabalhar. Passou mais uma semana, aquele homem me chamou novamente, falou: olha, não tenho o que fazer mais, o seu amigo lá quer que você vá. Irmãos, eu nunca falei com aquele homem, nem sabia quem era esse homem lá na Itália, era filho do dono. Ele falou: é o César que tem que ir, irmãos. E assim, não era nenhum trabalho que só eu poderia fazer, era qualquer colega meu ali poderia fazer esse trabalho. Mas o Senhor mexeu no coração daquele homem lá na Itália, glória ao nome santo do Senhor, e falou: é o César que tem que vir, se vira, dá um jeito. Irmãos, e aí aquele meu diretor falou: olha, eu vou fazer uma proposta aqui para você, estou até meio sem graça, mas vê se, não me leva a mal. Você não quer, você casa dia 8, você não quer levar sua esposa para a Itália com a viagem para você? Irmãos, se virasse de cabeça para baixo não caiu uma moeda, eu não tinha nem para onde ir. Meu plano era pegar o carro, sair por aí e chegar até onde o cartão passasse. Até isso também estava difícil. Época de casamento, os irmãos sabem como que é. Eu falei: tá bom, eu vou falar com ela. Claro que ela aceitou de primeiro. Irmãos, para quem não tinha nenhum lugar para ir, nós estávamos indo para a Itália. Glória ao nome santo do Senhor, de lua de mel. E eu já estava feliz. Nós chegamos lá na Itália, eu com a minha esposa, eu já avisei ela, falei: olha, nós estamos indo para a Itália, já é uma grande coisa, sair do país, mas eu vou ter que trabalhar. E quando nós chegamos, aquele homem falou assim, o motorista nos pegou ali no aeroporto, levou pro hotel e falou: olha, 7 horas da noite, o diretor passa aqui para te pegar, fica pronto, ele vai te levar para jantar. Ele passou ali 7 horas, irmãos, ele nos levou num lugar que era um castelo, ali em Torino, um lugar que eu acho que eu nunca mais vou entrar num lugar daquele. Minha esposa está aqui. E aquele homem foi pedindo coisa e eu assim desesperado, falei: quanto vai custar isso? Meu Deus do céu. E aquele homem foi pedindo as bebidas e as comidas assim. E quando veio a conta, irmãos, eu olhei assim, só uma bebida daquele homem era o que eu podia gastar nos próximos 15 dias.
E eu fiquei assim meio, tirei a carteira, o cartão da empresa ali. Aquele homem falou assim para mim: olha, você aqui é meu convidado, e aqui você não paga nada. E mais uma coisa, não seja deselegante de ficar querendo pagar. Glória ao nome do Senhor. Aí eu falei: tá bom, não vou ser deselegante. Fomos embora. Aí no caminho ele falou: amanhã, 10 horas da manhã eu passo no hotel para te pegar. O motorista vai te pegar 10 horas. Eu falei: não, 10 horas é muito tarde, pode passar cedo. Eu falei: não, você está com a sua esposa, 10 horas eu passo lá para te pegar. 10 horas, irmão, para nós ainda, o fuso do Brasil, a Europa está 5 horas na frente. Para mim foi ótimo. Então, 10 horas estava ali, o motorista me passou ali para me pegar. Quando foi 2 da tarde naquela empresa, ele bateu no relógio assim, eu estava numa parte de cima, assim, no mezanino, ele estava embaixo, ele fez assim para mim e falou: ó, pode ir embora, sua esposa está te esperando. Eu falei: não, tem trabalho, não sei o que. Olha o motorista lá te esperando. E ele falou: vai, não é uma ordem, pode ir. Saí 2 horas da tarde, cheguei no hotel, minha esposa ainda estava no fuso do Brasil, eu estava acordando. E ali, irmãos, saímos, cheguei ali, fomos passear na cidade, fazer compras. À noite, ele falou: à noite fica pronto que eu vou passar para pegar vocês 7 horas da noite. Eu pensei: bom, ontem foi a primeira noite, ele fez questão de caprichar, levar num lugar chique, né? Hoje eu acho que vai ser um lugar qualquer, comer uma pizza aí. Irmãos, tem nada. No outro dia foi num lugar ainda mais chique. Num lugar, para entrar, irmãos, eu até tive que caprichar na roupa, porque não tinha nem... Era um lugar assim, suntuoso. Devia ter ali pessoas importantes, políticos, e nós estávamos ali. Só que dessa vez eu já estava mais a pessoa sabia que não ia pagar, eu já fui pedindo tudo, né? Tudo que vinha eu quero, pode, aceito. É o primeiro prato, o segundo prato e tudo. Minha esposa olhava assim e falou: você não vai sair daqui hoje, vai passar mal. Irmãos, isso foi, para os irmãos terem uma ideia, nós ficamos ali alguns dias, todos os dias eram esse nível de restaurante. Eles nos levavam ali em vários lugares. Teve um dia que ele falou: amanhã você não precisa vir trabalhar, pega a sua esposa e vai trabalhar. Pegou uma moça que trabalhava lá com eles, falou: ela vai ser o motorista. E aí a gente ia passando, pegando as coisas, ele ia pagando atrás. Eu passava, pegava um sorvete, ela pagava, pegava alguma coisa, ela pagava. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, tudo que eu colocava a mão dava certo. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu chegava numa reunião ali, às vezes, chegava 10 horas da manhã, irmãos, numa reunião ali, e não sabia o que fazer, indecisão. Eu falava: e se a gente fizer assim? Todo mundo olhava e falava: ninguém pensou nisso, vamos fazer assim. Fazia, dava certo. Glória ao nome santo do Senhor. 2 horas eu estava indo embora para casa, pro hotel. E chegou no final da semana, aquele homem me chamou e falou: olha, quebrou a máquina aí, da sua parte está tudo certo. Você, nossa, está tudo certo, mas o problema foi nosso, a máquina quebrou e você vai ter que ficar mais alguns dias. Se você não quiser ficar, da sua parte está tudo ok, você pode voltar para o Brasil, mas se você quiser ficar, vai ter que ficar mais alguns dias. Irmãos, daquele jeito eu ficava até morava lá. E ele falou: mas é assim, ó, aqui em Torino nós já conhecemos todos os restaurantes, aqui não tem mais nada para vocês conhecer. Eu vou reservar um hotel em Milão e depois em Veneza, e aí depois vocês voltam. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quem não tinha para onde ir, glória ao nome santo da lua de mel, se virasse de cabeça para baixo, não caiu uma moeda, glória ao nome santo do Senhor. Estava lá em Veneza, lá em Milão, glória ao nome santo do Senhor, passeando, glória ao nome santo do Senhor. Eu confesso, irmão, se me desse assim, ó, escreve, você não vai pagar nada, escreve a lua de mel, a viagem dos sonhos. Irmão, eu não ia escrever a metade, não ia chegar nem perto do que o Senhor fez na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Vale a pena, moço, glória ao nome santo do Senhor. Serve ao Senhor, seja fiel, glória ao nome santo do Senhor. Na fraqueza, se guarde, glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor não desampara quem serve o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Irmãos, o Senhor fez essa grande obra na minha vida, irmãos. Grande obra. Quando eu voltei para trabalhar, estava até mais gordo. Aí voltei, meu chefe falou: bom, então agora você ficou lá trabalhando, então agora você tira as férias. Aí voltei e ainda tirei férias.
Deus é muito bom na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo dos... Ainda saí, tive mais 20 dias de férias, depois saí daquela empresa. O Senhor grandemente tem nos ajudado e nos abençoado. Glória ao nome... Irmãos, o Senhor não precisa nada do que é nosso. O Senhor tem tudo, tem o coração, tem a prata, tem o ouro. O que nós devemos é servir a Deus. Glória ao nome santo. Senhor, o que eu tenho que fazer na tua vontade? E o Senhor é aquele que vai colocando no nosso coração, e Ele não fica devendo nada para nós, irmãos. O Senhor, tudo que Ele, a grande misericórdia que o Senhor tem para nos dar, que é a coroa da vida eterna, mandou o seu Filho Jesus Cristo, morreu por nós. Só isso já era tudo na nossa vida, não precisava de mais nada. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que Ele faz essas obras na nossa vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E eu sou grato a Deus, irmãos, por essas grandes obras que o Senhor fez. Termino rogando as orações de todos, porque estou nesse ministério, sou novinho, estou começando, preciso muito da oração de todos. Eu sou fraquinho, mas tenho certeza que o Senhor que nos trouxe até aqui nos levará até o fim. Trago e levo a saudação para a Irmandade da Vila Moraes com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.